O cabalista Eliphas Levi disse algo muito interessante. O homem nada sabe, mas é chamado a tudo conhecer. Albert Einstein acresce que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se limita ao tamanho do seu saber. Francis Bacon tem uma analogia um tanto relevante. Ele diz que o conhecimento é como uma circunferência. Tudo que o homem sabe está dentro dessa circunferência. E aquilo que ele ignora, o desconhecido, está fora da circunferência. Quanto menor é o conhecimento, maior é a presunção do saber, pois as fronteiras com o desconhecido são ínfimas, diminutas, mas à medida que o homem expande o seu conhecimento, à semelhança de Sócrates, ele reconhece que nada sabe, pois suas fronteiras com o desconhecido têm proporções inimagináveis. Neste quarto módulo, nos aprofundaremos na temática do autoconhecimento e julgo de grande relevância analisarmos a anatomia oculta. Há uma frase do apóstolo Paulo que sintetiza tudo aquilo que preconiza os caminhos de autotransformação. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O autoexame, a autoanálise, a autoinvestigação é a premissa básica do caminho evolutivo, da senda ascensional, desta estreita vereda que oportuniza a expansão da consciência. A ciência, ao investigar o homem, limitou a sua análise ao seu aspecto biológico, pois nenhuma autópsia foi capaz de identificar no homem uma alma, um corpo sutil, uma dimensão etérica, de modo que a ciência trabalha e analisa o corpo físico. O materialismo filosófico, observando o mundo fenomênico, concluiu que tudo é matéria, pois fragmentando determinado elemento em suas partes constituintes, chegou-se ao átomo. Para o materialismo, o átomo era uma partícula indivisível. Era o componente mais ínfimo, mais diminuto. Porém, com o advento da física quântica, chegaram à compreensão que o átomo, ele possui componentes subatômicos. Ele possui um próton, um elétron, um nêutron, de modo que tudo aquilo que antes era concebido como matéria, percebeu-se que era energia. E tudo que percebemos como matéria nada mais é que energia condensada. Nas palavras de Humberto Roden, com o advento da física quântica, as bases do materialismo ruíram, pois o materialismo ficou sem matéria quando se percebeu
que tudo é energia. É interessante que na tradição judaico-cristã eles dão um passo além e reconhecem que o homem não está limitado à sua fisicalidade. Existe nele uma dimensão extrafísica que transcende a sua corporeidade. É interessante que não apenas a tradição judaico-cristã, mas outras religiões, sobretudo aquelas que são monoteístas, têm a percepção de que o homem possui um corpo e uma alma, uma dimensão terrena e outra supraterrena, uma dimensão limitada no tempo e no espaço e outra dimensão ilimitada, atemporal e não espacial. A primeira está sujeita à decrepitude, à perecibilidade, é finita, a outra infinita. É interessante que existem linhas teológicas que não limitam o homem à sua dicotomia corpo e alma, mas acredita que no homem há 3 instâncias. Na narrativa do Gênesis é dito que soprou o Eterno nas narinas do homem e ele se tornou alma vivente. Segundo esta narrativa, o homem foi criado do pó da terra, de modo que muitos judeus e cristãos concebem o homem como um ser triuno. Ele tem o corpo, a alma e o espírito. Hebraisticamente falando, ele tem o Adamar, o seu envoltório, que é feito de barro, de humus, de terra fecunda. Ele possui Nepesh, que é uma alma, e o Ruach, o espírito. É interessante que os filósofos gregos chegaram nessa mesma conclusão, sobretudo os filósofos platônicos. Eles dizem que o homem tem o soma, o corpo, a psique, a alma, e o pneuma, o espírito. Corpus, anima e ânimos. O corpo, sendo a sede dos sentidos, a alma, sede das emoções, e o espírito, sede da consciência. Curiosamente, nas tradições orientais, sobretudo aquelas que se originam na filosofia védica, dão um passo além e concluem que o homem não tem 1, 2, 3, 4 naturezas, não. Eles entendem que o homem possui 7 corpos, simbolicamente representado por uma flor de 7 pétalas. É interessante que para esses místicos orientais, o homem tem um corpo físico. Mas acima deste corpo físico há um corpo sutil, que eles chamam de corpo etérico. O corpo etérico, ele tem a mesma aparência do corpo físico, porém, ele é de certa tenuidade. Ele é um corpo sutil. É interessante que ele corresponde em cada elemento ao corpo físico. Curiosamente, quando uma pessoa amputa um membro, muitos alegam sentir
dor ou cócegas no membro amputado. Eu conheço uma moça que perdeu uma perna e até hoje ela tem dores terríveis no pé da perna amputada. Essas dores, essas sensações advêm do corpo etérico, que é correspondente ao corpo físico, porém é um corpo energético. O corpo etérico é trabalhado na hipnose, é um corpo extremamente sugestionável. A psicologia do inconsciente atua neste segundo corpo. A mídia trabalha, manipula esse segundo corpo, pois o segundo corpo ele é extremamente sugestionável. Há quem diga que 70% das doenças têm origem no segundo corpo e gradativamente ela vai se somatizando no corpo físico. É no corpo etéreo, ou melhor, é o corpo etérico que experiencia o voo iógico, a projeção astral, a experiência de se ver fora do corpo. Segundo o livro Bardo Thodol, o livro tibetano dos mortos, o corpo etérico sobrevive por 13 dias após a morte do corpo físico. É interessante compreendermos esta anatomia oculta, visto que o homem não se limita à sua fisicalidade. Para além do corpo etérico, o homem tem um corpo astral, segundo os místicos do Oriente, segundo aqueles que penetraram nas sutilezas do ser e desvendaram esse microcosmos que somos nós. Este terceiro corpo é o corpo astral, ainda mais tênue, ainda mais sutil que o corpo etérico. É no corpo astral que se localiza esses centros energéticos, os chakras, os nadis. Segundo os místicos, no homem, há 7 chakras. O primeiro localizado na base da medula espinhal, que é o Muladhara, o chakra básico. Ele tem um chakra sexual, o plexo solar, que está localizado no seu corpo astral, na altura do umbigo. O Anahata, o chakra cardíaco, o chakra do coração. Ele tem o chakra laríngeo, o Ajna chakra, que é o terceiro olho, e o chakra coronário, que é o lótus de 1000 pétalas. Não abordarei minuciosamente cada chakra, visto que será um tema para uma próxima reflexão. Mas é interessante compreender que no corpo astral está localizado estes vórtices, estes núcleos, esses centros energéticos. E o interessante é que, para além do corpo astral, há o corpo mental. O corpo mental, sendo o quarto corpo, ele é o ápice do florescimento humano, pois transcendendo-se o quarto corpo, o homem atinge aquilo que nas palavras de Nietzsche é conhecido como além-homem. Ele sai da esfera humana e penetra na esfera transhumana. Porém, o quarto corpo, sendo o zênite, o píncaro,
o ponto mais altaneiro do florescimento humano. Uma vez que se atinge esta dimensão, o homem, ele se torna um gênio. É no quarto corpo que nasce um Leonardo da Vinci, um Einstein, um Tesla, um Beethoven. É no quarto corpo que se encontram os gênios da humanidade. E pela grande maioria está restrita aos corpos inferiores. Dificilmente alguém atinge esse Everest do florescimento humano. O quarto corpo é muito semelhante ao chakra cardíaco. Ele é um ponto de interseção entre os corpos inferiores e os corpos superiores. Curiosamente, segundo Osho, até o quarto corpo, o movimento é para dentro. Porém, do quarto para o quinto, o movimento é para cima. O apóstolo Paulo diz: olhai para cima. Os grandes místicos são representados nas iconografias religiosas olhando para cima, olhando para o Ajna Chakra, o terceiro olho, o olho da consciência, o olho que tudo vê, o olho interno, o olho que é uno. Interessante é que uma vez que o homem transcende o quarto corpo e penetra a esfera do quinto corpo, que é conhecido como corpo espiritual ou manas, ele se torna um Swami, um rishi, um profeta. Ele atinge um patamar elevadíssimo. Ele se torna, numa linguagem taoísta, um Mohan. Ele se torna um místico, um alquimista, pois operara uma alquimia em seu interior. No quinto corpo, embora seja uma dimensão dantes inimaginável para o homem em seu estado de ignorância, mesmo nesta dimensão elevada, ainda permanece um ego sutil, não um ego denso, conforme se percebe nos corpos inferiores, mas um ego sutil. Existe um centro, de modo que o homem só consegue transcender o quinto corpo quando ele caminha do ego para o não ego, do eu para o não eu. Pois o sexto corpo, ele é o corpo cósmico, ou numa linguagem teosófica, o corpo Budi. Neste momento, o homem deixa de ser o instrumento e se torna a música. Ele deixa de ser a flor e se torna a fragrância. No sexto corpo, ele experiencia a percepção advaita, a consciência não dual. Ele percebe que tudo é uma extensão de si mesmo. Ele se torna cósmico, oceânico, universico. Ele entende as digníssimas palavras do distinto nazareno: ame teu próximo como a ti mesmo, pois em essência não há próximo. Tudo está interconectado, de modo interdependente, de modo que quando alguém sofre, este sofrimento reverbera no todo. Quando alguém está submerso nas trevas da ignorância, esta ignorância reflete no todo.
O sexto corpo, o corpo cósmico, permite ao homem reconhecer a unicidade. Ele entende que a individuação é oriunda de Maya. É uma ilusão, ela vem da vidya, da ignorância. É uma percepção errônea, restrita a este plano tridimensional, a esta dimensão pervadida pela relatividade, porém, em essência, somos um. Quando a gente transcende as fronteiras do ego, penetramos no reino da consciência. Interessante que, embora o sexto corpo seja uma experiência de unidade, uma experiência não dual, uma experiência advaita, ainda existe um último degrau, que é o sétimo corpo, conhecido como corpo nirvânico. Em outras palavras, o corpo átmico. É o momento que o homem atinge Brahma. É o momento em que a gota cai no oceano. Neste momento, o homem que atingiu a não dualidade, ele transcende neste momento derradeiro a existência. Pois no sétimo corpo nada existe, tudo é. Pois aquilo que é supra-existencial. O sétimo corpo, o corpo nirvânico, é o apagar da vela. Pois até o sexto corpo ainda existe uma sensação de existência. Porém, o sétimo corpo é a não existência. O indivíduo deixa de existir para simplesmente ser. O sétimo corpo é o vazio fértil, é a vacuidade. Mas nesta vacuidade habita o que os gregos chamam de pleroma, a plenitude da divindade. Esses são os degraus evolutivos, ou os corpos sutis, que estão entrelaçados de modo multidimensional. Essas divisões são arbitrárias para fins didáticos, porém, esses corpos, embora de sutilezas distintas, eles estão interconectados. É como uma cebola com muitas camadas. A cebola provavelmente não tem consciência dessas múltiplas camadas, assim como o homem permanece ignorante da vastidão que ele é. Ele possui um corpo físico, um corpo etérico, um corpo astral, um corpo espiritual, ou melhor, um corpo mental, um corpo espiritual, um corpo cósmico e um corpo nirvânico. Atingindo-se o sétimo corpo, o velho homem se cristifica, se budifica. É no sétimo corpo que um Siddhartha se torna um Buda, um Jesus se torna um Cristo, Maomé se torna Muhammad, ou melhor, Muhammad se torna Al-Mustafa, o profeta. É no sétimo corpo
que Adonis se torna Adonai, tendo como base o romance de Jorge Adun. É no sétimo corpo que o homem atinge a plenificação do ser. É no sétimo corpo que ele se autorrealiza e se liberta da roda de Sansara, do ciclo das reencarnações. É neste momento que ele experiencia o moksha, o samadhi, a supraconsciência. E o interessante é que neste momento que ele reconhece que ele e o Pai são um. Neste momento, o fragmento se dilui no todo. O iceberg se derrete no oceano da consciência divina. E é muito interessante o homem discernir esta realidade e não ficar limitado à sua fisicalidade. Repetindo o que foi falado na introdução desta reflexão, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele, pois o universo de cada um se resume, se limita ao tamanho do seu saber. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ampliem os horizontes da sua compreensão. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe. Namastê.